Pessoal, obrigada aí pela presença de vocês. Hoje a gente tem o Vlad e a Dani falando de equilíbrio emocional nesse período aí de pandemia, né? Quem não conhece, a Daniela Bíscaro é a nossa assistente social. O Vlad é nosso gerente da área de processos aduaneiros e também é psicólogo, para quem não sabe, e ele vai então conduzir junto com a Dani essa palestra de hoje, tá bom? Então, boa palestra para todos. Vou começar aqui com o primeiro slide de vocês. Preciso só saber se tá Obrigada. tudo certinho, se entrou aí o primeiro slide. Entrou. Tá, Entrou joia? sim, Cá. Tá com vocês. Obrigada. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer imenso, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar com as pessoas. E aí a gente tem a questão de falar de um tema difícil, né? Que é equilíbrio. Quem é esse tal de equilíbrio aí, né? Karina, parece que tem uma pessoa aguardando. Ah, já tem, ok. Pode deixar que Então, eu vou aceitando aqui. Fica tranquilo. perfeito. Obrigada, viu? E, como eu disse, um tema particularmente, eu não diria difícil, mas todo mundo, quando a gente fala de equilíbrio, sabe quando não é. Mas é difícil a gente chegar nesse momento de crise, né, que a gente está vivendo. Então, eu começo aí falando um pouquinho sobre equilíbrio e desafios, que é o nome do nosso bate-papo hoje, né? Equilíbrio emocional diante dos desafios. E buscando essas duas palavras na internet, né, quando você joga ali as duas palavras, eu fui buscando as palavras ou sinônimos que apareciam. Então, para equilíbrio, a gente vê aí autocontrole, autodomínio, firme, seguro. E para desafios, problemas, dificuldades, e a gente vê também competições. Achei interessante trazer isso, porque muitas vezes quando a gente fala em desafio, a última palavra que vem à nossa mente é uma competição. E é o que a gente está vivendo hoje, não deixa de ser, né? Mas uma competição que pode ser saudável, no bom sentido, no entendimento de que todos nós temos condição de superar, né? E de vivenciar de uma forma mais segura e melhor para todos nós, né? Então, assim, eu fiz uma balancinha porque justamente quanto mais autocontrole, autodomínio, firmeza, segurança, menos a balancinha vai pender para as dificuldades ou para os problemas. A gente vai mais para o caminho da competição e da competição segura. Pode passar, Cá. Entrou, obrigada. E aí, assim, como é que a gente chega, né, no equilíbrio? O Vlad vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes é muito mais uma expectativa do que uma realidade. A gente quer que tudo esteja funcionando 100% na nossa vida para que a gente considere que a gente está numa posição, numa situação de equilíbrio, né? E não é bem assim, né? Na verdade, a gente sabe que isso é muito mais uma expectativa. Então, o Vlad daqui a pouco vai falar sabiamente sobre isso. E como chegar nesse equilíbrio? Então, eu buscando bastante coisa, eu linkei algumas delas. Uma delas é o autoconhecimento, né? Quer dizer, como é que a gente chega numa posição de equilíbrio, principalmente num momento de crise como esse que a gente está vivendo hoje em dia? Primeiro, se autoconhecer, né? Alguns estão com tempo a mais, outros com tempo a menos, porque o período de isolamento trouxe isso, né? Às vezes a gente achava que ficar em casa a gente ia ter mais tempo, aí a gente percebeu que ia ter menos, porque você faz mais coisas ao mesmo tempo. Mas basicamente é se conhecer. Como é que a gente faz para se conhecer? Como eu não sou psicóloga, sou assistente social, então vou nessa linha da introspecção, né? É claro que nem todo mundo consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, de um apoio de um psicólogo, né? E isso é formidável, porque justamente eu falo que o psicólogo ajuda a gente a escrever o nosso manual, né? Porque a gente vem sem manual. Então, a introspecção é uma das possibilidades de autoconhecimento. Aí, quando a gente busca no dicionário introspecção, aparece ali, que é uma reflexão, né, que a pessoa faz sobre o que ocorre no seu íntimo, e tem ali o segundo tópico, psicologia, porque os psicólogos falam muito sobre introspecção, né? É uma ferramenta. Então, assim, como
como fazer a introspecção? É parar, sentar, meditar, ficar quietinho? Como é que é isso, né? E aí eu fui colocando algumas coisas importantes, pelo menos no processo de introspecção, que são muito palavras-chave, né? Eu costumo dizer que são palavras-chave, mas que podem nos auxiliar nesse processo. Então, assim, eu falo um pouco de propósito, né? Quer dizer, a hora que eu parar, olhar para dentro de mim e tentar entender quem sou, né? Quem é essa pessoa, é importante que eu conheça o propósito, o meu propósito. E aí, para propósito, tem uma série de conceitos, mas eu gosto de usar essa que é o que desperta o brilho nos seus olhos. O que é aquela coisa que você fala, nossa, você suspira por aquilo, né? Isso é um bom começo, é um começo de autoconhecimento, de quem sou eu, né? Quais são seus talentos, suas vontades, suas paixões, né? O que aquilo realmente te desperta? Na sequência, a gente vai para a gratidão, né? Então, pelo que você é ou deveria ser grato. Nem sempre é fácil ser grato. Tem coisas que a gente sabe que deveria ser grato, mas nem sempre é. Ou pelo menos nem sempre a gente pratica isso, né? Então, assim, listar os motivos. Realmente, quais são esses motivos que... Os pequenos, tá, gente? Quer dizer, não precisa ser, eu deveria ser grato ou sou grato por ter isso ou aquilo. Não, os pequenos motivos. Sou grato por respirar. A gente está no momento que o respirar tem sido Tem valor. extremamente importante, tem valor, né? Então, a gratidão vai listando mesmo. Deveria ser grato hoje pelo que eu comi, ou por ter respirado, ou por ter visto o sol, enfim, ou por ter visto a chuva, né? E listando realmente. Isso facilita com que a gente se autoconheça, né? Com que a gente consiga, de alguma forma, entender esse ser humano aí. O perdão. Tem até um ponto para contribuir aí, que Hum, existe uma escala de vibração energética quando a gente é grato, quando a gente pratica a gratidão, né? Como a nossa vibração energética e o dia começa completamente diferente quando a gente começa o dia fazendo e praticando, porque não adianta ser só grato, mas sou grato, pronto. Mas assim, falar mesmo, né, sobre a gratidão. Ai, sou grato por isso, nem que seja mentalmente, mas isso já aumenta e já muda seu padrão vibracional. Isso é muito bacana. Mas continua, por favor. imagina, obrigada pela contribuição, porque é isso mesmo, somos energia, né? E como tal, tudo aquilo que a gente despende energia, vamos dizer assim, de uma forma ruim, a gente está gastando, né? E se é para algo bom, a gente de alguma forma está ganhando. E aí eu falo um pouco do perdão também. O que eu gostaria de perdoar em mim e nos outros? A gente está num momento de perdão. Eu vinha falando isso hoje, que a gente está se perdoando por não saber as coisas, porque é tudo muito novo. Então, cada vez mais a gente tem que se perdoar por não saber, por não, enfim, talvez não estar da forma como a gente gostaria. E o que eu gostaria de perdoar nos outros, né? Ou que eu já perdoei, ou que eu gostaria de perdoar, né? Isso é importante para saber o que me dói e o que eu preciso perdoar e quem, para poder seguir adiante, né? E aí eu coloco assim, o esteja ao seu lado. Essa frase, na verdade, não é minha, não. É de uma guru, né? Que eu chamo de guru, porque me auxiliou muito ao longo da minha vida. E ela sempre disse, esteja ao seu lado. Você já vai encontrar tanta gente que não está. Pelo menos você esteja ao seu lado, né? Então eu acho que isso fortalece e auxilia no processo de autoconhecimento, né? Então, claro que tem muito mais coisa, né? E tem muitas outras formas de praticar a introspecção, né? Porque a gente costuma usar a introspecção como uma palavra, aquela pessoa introspectiva, como uma pessoa mais tímida e tal. Mas a introspecção que eu propus aqui é no sentido realmente de autoconhecimento, de autoavaliação, né? Do que eu gosto, quem sou eu, porque a gente muitas vezes não tem essa pausa, não tem essa parada para fazer essas perguntas, é para se conhecer. A gente quer conhecer muitas vezes o outro e pouco a si mesmo. E aí é onde, de repente, num momento de crise, como eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, não sei quais são minhas forças, as minhas fraquezas, eu tenho a tendência de pender para o lado que não me faz feliz, né? Pode passar. Passou? Passou, obrigada, cara, obrigada.
E daí eu venho falar um pouquinho dos pilares da vida, né? Quer dizer, por quê? Porque autoconhecimento é importante? É importante. Por si só, ele é muito importante no processo de equilíbrio, quando a gente fala de equilíbrio daquele jeito que a gente conhece, ou daquele jeito que a gente tem a expectativa, né? Os pilares da vida, na verdade, é uma forma de bem-estar, né? Então, eu falo aqui sobre o bem-estar, a importância do bem-estar no equilíbrio emocional, né? Porque é claro que a gente está falando aqui de emoções, né? Vlad vai falar melhor sobre isso, mas a gente não pode desconsiderar que a nossa vida ela é formada de de outros pilares, enfim. Então eu apresento esse aqui, que eu gosto muito, que são 4 pilares, mas, gente, se vocês forem buscar o assunto, vocês vão perceber que tem conceitos que falam de até 12 pilares, 16 pilares de bem-estar. Eu gosto desse porque, para mim, que não sou muito matemática, 25% para cada um chega a 100%, e aí é mais fácil de eu organizar a minha vida, né? Então, por isso que eu trouxe esse, que é algo que eu gosto. Esses pilares da vida, eles começaram a surgir quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela considerou o ser humano como um ser biopsicossocial, quer dizer, nós não somos nem só biológicos, nem só psicológicos e nem só sociais, somos as três, né? E aí ela começou a medir o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, muita gente já deve ter visto esse índice quando você compara uma cidade com outra, né? Então, nesse momento, surgiu esses pilares da vida. Para a OMS, na verdade, hoje em dia são 6 pilares. Eu deixei de fora os outros 2, não porque eles não são importantes, né? Mas porque, de alguma forma, eles eles dependem, eles interdependem de nós, mas eles não dependem só de nós. Então, por isso que eu acabei deixando eles, né, para a gente falar depois. Então, eu falo do pilar da saúde, a saúde física e emocional, né? Engloba esses dois. O social, que é relacionamentos, família, sociedade, amigos. O financeiro, trabalho e carreira. E o pessoal, que aí é autoconhecimento, visão de mundo, espiritualidade. Na crise que nós estamos vivendo hoje, ou um desafio, como a gente, né, vai chamar assim, porque a gente já viu que desafio é competição. Então, nós estamos apenas competindo com o vírus, tá bom? A gente vai vencer. Então, assim, todos esses pilares estão sendo altamente impactados. A saúde eu coloco como primeiro, porque é óbvio que é o primeiro impacto. No segundo, o relacionamento, porque a gente está tendo que desenvolver relacionamento virtual, com muito mais frequência do que a gente gostaria ou do que a gente imaginou que nós sabíamos fazer. O financeiro, obviamente, a gente tem tido questões de trabalho e de carreira que tem sido, vamos dizer, de alguns pontos de vista, uma ameaça. E o pessoal, porque, obviamente, a minha visão de mundo, querendo eu ou não, ela vai ter que mudar, né? Eu resistir só vai dificultar esse processo. E a espiritualidade, porque, quer dizer, hoje em dia até alguns templos, né? Eu falo de espiritualidade não só de religião, tá, gente? Mas de espiritualidade mesmo. Algumas pessoas só exercem a espiritualidade quando vão a templos. E grande parte dos templos estão fechados ou estão fazendo de forma online também, né? Então, isso também teve um impacto. Então, e os outros dois que a OMS considere que são importantíssimos, é o pilar de independência e de ambiente. Obviamente que o ambiente está sendo altamente impactado, mas eu não considerei ele aqui porque não necessariamente ele está sendo impactado do ponto de vista negativo. A gente tem visto acho que muitas reportagens sobre animais que estão vivendo muito melhor, ou algumas praias que estão mais bonitas, porque o ser humano não está transitando com tanta intensidade. E a independência é importantíssima, porque mede o quanto eu sou capaz de decidir por esses outros 4 pilares, né? O quanto o poder de decisão está na minha mão, ou está na mão de outras pessoas, em alguns países até na mão do governo, né? Quer dizer, você não pode simplesmente escolher os seus relacionamentos, né? Em alguns países isso nem é real, né?
Então, o equilíbrio emocional, o alcance, do jeito que a gente conhece o equilíbrio, ou pelo menos a gente tem a expectativa do equilíbrio, ele permeia por todos esses pilares. E é importante que a gente conheça. Por isso que eu brinquei 25% para cada um, porque eu costumo dizer assim, bom, 25% do meu tempo eu estou direcionando para isso, 25% para aquilo. Então, eu vou chegar num 100% em algum momento. Claro que tem dia que isso é impossível, quer dizer, eu dei conta do trabalho, mas não dei conta de relacionamento, eu dei conta do financeiro, mas esqueci a academia, esqueci de comer direito. Enfim, a gente segue isso. Mas é uma recomendação para a gente começar, para o autoconhecimento como forma de nos facilitar o equilíbrio e os pilares da vida como forma de fazer isso acontecer. Pode passar. Aí, chegou. E aí, lógico que eu tinha que falar um pouco sobre isso, né? Aí chegou o meu momento. Então, assim, eu estava lendo uma revista, e ela não é de agora, não, tá? Essa publicação foi feita em 2018, ela não é uma publicação, mas eu achei extremamente atual para o momento. A revista Exame, ela fez uma pesquisa e ela listou 12 atitudes que ajudam a preservar o equilíbrio emocional. E me chamou a atenção porque um desses itens, né, é ajudar ao próximo. E que é algo que a gente tem visto acontecer, e aí a gente fala, puxa, que pessoas solidárias, que pessoas bacanas, não dá para eu ser assim, essa pessoa tem uma visão diferente de mundo. Mas não, gente, muita gente usa isso como estratégia para manter o equilíbrio. É uma estratégia justamente para auxiliar. Quando eu faço para o outro, quando eu me dou de alguma forma, eu me sinto útil. E ao me sentir útil, lembra que eu falei que são aqueles pilares, né? Ele traz, o sentir útil traz uma sensação de bem-estar físico, emocional, do ponto de vista de carreira, né? A gente pode ver que muitas empresas hoje em dia, bom, se eu tenho um que está um pé de igualdade, um candidato que está no mesmo pé de igualdade com o outro, eu vou em um que já me diga que faz voluntariado, que já trabalha em algo, né? Então, o ajudar ao outro, ele participa de todos aqueles pilares, de todos aqueles outros pilares que eu citei. E aí, ajudar ao próximo, como? E aí eu fui colocando uma bolinha, né, que ela vai enchendo, como um copo d'água, né, quer dizer, como? Com trabalho voluntário, social e ambiental, né? Com pertencimento comunitário, quer dizer, fazer parte de alguma organização. E aí eu estou falando de escola de samba à igreja, viu, gente? Então é o pertencimento comunitário mesmo, porque ele traz para a gente o senso de realidades distintas, traz diversidade, né? Traz eu me relacionar com pessoas que talvez eu não me relacionasse. E o terceiro que é partilhar conhecimento, né? Que se eu tinha alguma dúvida, hoje eu não tenho mais. Porque quando a gente partilha conhecimento, isso traz um prazer, uma sensação de prazer para a gente imensa. Traz otimismo, traz inspiração. Então, assim, é isso que eu tinha para trazer hoje para agregar a palestra aí do Vlad. Quero ouvir ele falar. E é só para complementar uma coisinha, Dani, que quando a gente compartilha com as pessoas o conhecimento, às vezes você não precisa ser um especialista naquilo, mas só o fato de você ter aprendido alguma coisa que você pode compartilhar com as pessoas já é uma forma de contribuir com o mundo, porque a gente recebe muito do mundo, do universo, de tudo que tem disponível, mas como é que a gente retribui, como é que a gente devolve para ele? Então não importa se você lê um livro, mas você não é especialista naquilo, e você puder compartilhar nas suas redes sociais, com seus amigos, não importa. Eu acho que já é um papel, é uma pequena ação, né, sobre o compartilhar, que já pode começar com pequenas coisas, né? Mas Vlad, é com você agora. E quem quiser saber como ajudar os outros, me procure, hein? Porque eu estou precisando de gente para ajudar os outros. Gente, boa, Dani, ótima propaganda. Ô, Vlad, tem umas perguntas aí, depois se você quiser dar uma olhadinha na lateral e responder, e coloca na tua fala.
Eu gostaria de deixar para o final, porque Tá senão bom, tá bom. eu tenho uma dificuldade, como homem, eu tenho uma dificuldade, eu acabo me perdendo quando eu começo a olhar para várias coisas, né? Essa é uma característica do homem, né? A gente se perde porque a gente é muito focado e tal, e vocês não, vocês têm essa capacidade de olhar o geral, dar conta de tudo, de duas coisas, três ao mesmo tempo. Gente, antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa a respeito daquilo que a gente vai compartilhar, eu estou assim impactado. A Dani fez uma propaganda enganosa. Ela disse: eu não sei falar, que não sei o quê, estou nervosa. Meu Deus, ela simplesmente fechou a palestra. Eu poderia simplesmente dizer: olha, gente, obrigado, uma De boa, jeito bom nenhum. dia para vocês, porque ela. Arrasou, Dani. Eu não estou jogando confete, não. Eu estou aqui, sabe, muito, muito grato. Acho que a gratidão está aí. Eu sei que, às vezes, no ambiente organizacional, falar em gratidão, às vezes, é um negócio estranho, mas não. A gente está muito habituado com aquelas frases, né? Não, faca na boca, né? Faca na boca e sangue nos olhos, resultado. Na realidade, a gente pode ter realmente a faca na boca ainda, porque às vezes é necessária a faca para cortar alguma coisa, cortar uma fruta, né? E o sangue dos olhos pode ser substituído por isso aí que a gente está vendo hoje pela fala, tanto da Dani quanto da Karina, que vem fazendo esse trabalho, que é amor nos olhos. Olhar o mundo com amor. Isso não significa que você é sentimentaloide, que você não é objetivo. Não! O amor é objetivo. O amor impõe limites. O amor se sustenta nas regras também do relacionar-se. Então, eu acredito muito que todo problema, todo, sem nenhuma exceção, ele é relacional. Portanto, toda solução é relacional. Bom, gente, vamos começar, senão eu sou prolixo. Enfim, mas vamos lá. Foco, Vlad, vamos lá. Muda a tela, por favor, para mim poder começar. Então, essa tela foi um amigo que me passou, achei muito legal, né? Inspira, respira e não pira. Respira. Nossa, mãe, como é necessário, ainda mais hoje em dia, ter consciência da respiração. É tão importante que a própria pandemia, ela tem o seu problema maior justamente na falta de respiração. A síndrome respiratória chamada aguda, né, chamada Covid-19. Ou seja, a respiração é fundamental. A respiração marca a nossa entrada no mundo logo após o parto. Muitos de nós não sabem que ao longo da gestação do bebê, da nossa gestação, nós nos desenvolvemos dentro do corpo da mãe, que nos prepara para o nascimento e o início do grande desafio da vida. O cordão umbilical, ele não só estabelece a ligação entre a mãe e o filho, uma ligação eterna, mas por ele passa tudo que o bebê precisa, tudo que é aquilo que a gente precisa, né? Inclusive o oxigênio, porque não existe oxigênio no útero, né? Olha que coisa legal. Os pulmões são os últimos órgãos a se tornarem maduros e autossuficientes para a vida extrauterina. É muito louco isso. E imaginem vocês a primeira respiração do bebê, que é quando ele sai do útero materno, e aí entra a primeira bocada de ar, e quando o ar entra, a primeira inspiração expulsa o líquido amniótico que está dentro do pulmão, que o afogaria no ambiente externo. E a Covid leva ao afogamento. Olha, nós nos desafogamos no nascimento e nos afogamos na morte. A respiração é que nos mantém conectados à vida. E essa primeira respiração, ela é extremamente dolorosa. Por isso que o bebê chora. Mas olha só, o mesmo choro que é o impacto com o desafio primeiro, o desafio maior da vida, que é nascer, esse choro dolorido, doído, ele mostra que você está vivo. Viver dói. Viver dói muito. As adversidades causam dor física, mas também emocional, e nos desequilibram. A presença da dor, portanto, dos desafios, elas atestam que você está vivo, que eu estou vivo, que nós estamos vivos.
É necessário, portanto, né? Tudo isso que a Dani falou foram dicas, mas mais do que dicas, são relembranças, é relembrar, resgatar coisas básicas para a gente aprender a olhar o desequilíbrio, viver o desequilíbrio e se reequilibrar, dar conta dos desafios, tal qual nós fizemos na primeira respiração dolorosa. Então, vamos ao assunto, né? Muda, por gentileza. Vamos lá. Gente, equilíbrio. Equilíbrio. Esse é o tema, né? O reequilíbrio. O como assegurar o equilíbrio. Essa menininha simpática aí é minha neta. Ela fez anteontem 8 meses. Ela tá gatinhando pra caramba, tá saindo até na frente do que se esperava. E ela começa já a se apoiar em algumas coisas para começar a andar. O pai dela tá ali ajudando. Mas logo, logo, tenho certeza, ela vai começar a andar sozinha. Nada se compara, em termos de desafio, o nascimento, né, como desafio. Mas os desafios, eles continuam e não cessam a partir do nascimento. E um dos desafios maiores que nós enfrentamos é aprender a andar, o chamado andar com as próprias pernas, né? Está aprendendo a andar. Mas o que é andar? Como é que se inicia esse processo? O que significa que a pessoa anda? Como? Como eu consigo identificar isso? Veja, o andar, ele se estabelece a partir do momento que a criança se equilibra sobre as duas pernas e, de repente, com muito medo, ela se encoraja e é encorajada pelos seus amados a dar o primeiro passo. Esse primeiro passo não é o primeiro movimento com o pezinho direito ou esquerdo, porque esse primeiro movimento é o ato de coragem suprema que faz com que ela busque se desequilibrar para reequilibrar. O movimento exige desequilíbrio, exige sair daquela posição de conforto, e ela arrisca. E o segundo movimento é quando ela se reequilibra nos dois pés, agora numa nova posição, e lança-se corajosamente a movimentar o segundo pé. E novamente um desequilíbrio, e ela se reequilibra e ela se dá conta que ela consegue novamente estar equilibrada sobre os dois pés. E aí surge a mais poderosa identidade do ser humano como ser autônomo, quando ele dá o terceiro movimento. Esse é o primeiro passo. É óbvio que tudo isso envolve várias tentativas e tentativas frustradas. Essas tentativas frustradas olha que interessante. Sua voz some às vezes, tá? Eu estou diante do mesmo computador e não estou me afastando. Talvez seja quando você afasta o corpo para trás. Ah, legal. Vamos lá. Então, voltando. Então, o que acontece? Esses tombos, fracassos, que a gente chama, né? Ocorrem naturalmente na vida de qualquer criança em qualquer quadrante desse mundo. O processo é o mesmo. Tentativa e erro, tentativa e erro. Vocês têm ideia de quantos fracassos, ou seja, quantas situações em que a criança tenta se manter em pé e andar, ela fracassa? Quantas vezes ela fracassa? Fizeram um levantamento há muitos anos atrás, acho que há uns 20 anos, fizeram um levantamento, né? Você tinha que ser psicólogo, coisa de maluco, né? E chegaram a um número médio de 1.700 tombos, até que ela dominasse o andar. 1.700 fracassos, se quiserem. E ela continua. Ela continua. Ela continua. Por quê? Porque uma criança continua tentando, e ela se machuca, inclusive, e ela continua. Por quê? Vai ao encontro daquilo que a Dani falou, propósito. O desafio faz parte da vida. E o tomar tombos também. A criança faz isso, e com medo. Mas é com medo que surge a coragem. O medo é a mãe e pai da coragem. A ação
é filha da coragem. A criança age e ela tenta, mais uma, mais uma, mais uma, até que ela consegue. Por que será que nós não temos a mesma resiliência? Por que será que nós temos dificuldade em olhar para os nossos erros, nossos fracassos e desistimos muitas vezes? Às vezes paramos no primeiro relacionamento que não deu certo, no primeiro emprego, na primeira faculdade. 1.700 tentativas e conseguimos olhar com mais respeito as nossas próprias tentativas, entendendo que o fracasso simplesmente é o resultado que não era o esperado ou desejado, mas não é a negação da possibilidade de continuar tentando e fazendo. Na vida, equilíbrio, desequilíbrio, reequilíbrio. E hoje nós estamos diante de outros desafios, mas não tão graves quanto nascer. E não ficam muito distantes do aprender a andar. Pode mudar, por favor, Karina? Atento à hora. Linda, né, minha neta? Pois bem, vamos lá. Os desafios que nós enfrentamos hoje, e não é de agora, gente. Teve um amigo que me mandou um negócio muito legal, ele falou sobre as mortes e tal, e eu não estou minimizando as mortes, por favor, não sou da turma do Idaí, tá? Cada morte é o encerramento de um livro, de uma história maravilhosa, uma história pungente, né? Mas ele falava o seguinte: nós convivemos com a morte e morte a toneladas há muito tempo. Nesse século passado, no século XX, nós tivemos a gripe espanhola, que levou milhões de pessoas, alguns dizem entre 50 a 70 milhões, e foi mais ou menos esse número que morreram também na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial levou 70 milhões de pessoas. Imagina alguém que tenha nascido no começo do século passado, conviveu com mortes, muitas mortes. E isso era um desafio, foi um desafio que foi, de alguma forma, conduzido e superado em parte. Fizemos o nosso melhor e temos o mundo que temos hoje, que é o resultado do melhor que conseguimos fazer. Podemos fazer melhor, somos convidados a isso. Mas esses são os desafios coletivos que a pandemia, novas maneiras de nos relacionarmos entre nações, entre profissões, são novos relacionamentos globais, grupais, mas existem os desafios individuais, sem dúvida. E esses é que garantem o atingimento dos resultados coletivos, e não o contrário. Não adianta nada ficar esperando que o governo, que esse líder, que aquele, ou que seja lá quem for, nos indique o caminho. O caminho nós sabemos. O caminho é valorizar a vida, é tomar os cuidados. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar com responsabilidade. Ah, eu tenho que ficar em casa, eu vou ficar em casa com a gratidão que foi citada tanto pela Dani quanto pela Karina, com aquela gratidão e não culpa, porque eu estou atendendo um monte de gente online, clientes, que estão em depressão, mas por conta da culpa, por sentirem-se culpados de estar em casa, porque estão na faixa de risco e são privilegiados de estarem sendo cuidados com prioridade. Mas então use esse privilégio para gerar coisas boas, notícias boas, indicações boas, contar histórias, desenvolver habilidades. Esse faz parte do processo adaptativo. O desenvolvimento se faz através dos desafios. Ninguém entra numa academia para adquirir um corpo perfeito, ficando numa rede de descanso, né? E tomando água de coco. Antes de chegar lá, a gente rala pra caramba. E a gente é tão maluco que a gente volta no dia seguinte. Abandona alguma vez. Volta. Por quê? Porque a gente sabe que o resultado vem a partir do esforço. E esforço não deve ser necessariamente sofrimento, mas simplesmente esforço. Tem um pensador, um um psicólogo, Viktor Frankl. Ele viveu nos campos de concentração. Um cara que tem um trabalho maravilhoso, onde ele diz o seguinte, que nenhum sofrimento é inútil se você tiver um propósito. Quando faz sentido para você aquilo que você sofreu, aí vale a pena. Vale a pena sempre. Quando o teu propósito é maior, vale a pena enfrentar toda e qualquer pandemia.
para assegurar que as novas gerações não cometam os mesmos erros que nós, né? Então, é aí, as mudanças. Nós estamos vivendo muitos desafios e são muitos lutos, porque não são só pessoas que estão partindo, são ideias, são maneiras de viver, são modos de se relacionar. Tudo que eu conhecia, eu vou ter que me reinventar e eu vou sobreviver. Mas como? Como? Com que postura? Pode mudar, por favor? Aí a postura é que vai garantir. Não é um desafio, não são as coisas que acontecem fora de nós, mas a maneira como eu interajo com isso, a maneira como eu respondo a essas demandas. Geralmente, a coisa funciona assim, chega algo na nossa vida diferente, não necessariamente negativo, mas tudo que é diferente, a gente encontra um comportamento em nós que é a da resistência. Eu resisto à mudança. Porque é óbvio, eu quero ficar no cantinho, eu quero ficar no útero. O útero não tem mudança, a temperatura ambiente é igual, eu não tenho necessidades, tudo chega a contento, não tem mudanças. Nossa, como é bom estar aqui nesse útero aconchegante. O bicho está pegando lá fora, mas eu estou de boa aqui dentro. Então eu resisto mudar. Quando eu consigo construir um útero meia boca, no meu apartamentinho, na minha mesa no escritório, na minha função, na minha profissão, no meu relacionamento, eu tenho aquele útero meia boca, é o que tem para hoje, mas eu quero ficar aqui. E aí qualquer mudança, de repente até o crescimento do parceiro, que aprende algo novo da vida e se revela diferente, eu me assusto, eu resisto. E o pior, eu insisto. Insisto em quê? Nas minhas respostas. A insistência, que muitas vezes é vista como qualidade, o resultado demonstra que não é assim. Insistir não é ter só uma meta, porque persistir também é ter uma meta. Só que quem insiste não olha feedback, não ouve o relato da vida, não altera o estilo, a postura, o agir. Ele insiste, eu sou assim, é assim que eu faço, não mudo. Ele se agarra a crenças que serviram lá atrás, mas que não servem hoje. Ele insiste em comportar-se do jeito que se comporta, porque ele tem uma meta que pode ser extremamente positiva, só que ele não olha para os lados. Ele não vê os danos que causa ao meio ambiente, ao ambiente do lar, aos colegas que trabalham com ele, ao parceiro. Ele insiste, porque ele acredita que tem que se manter. De novo, resistência à mudança. Já o persistente, embora ele tenha também essa meta do objetivo, do plano, do projeto, ele olha os micros resultados. Ele vê os resultados nele, ele vê os resultados no ambiente onde ele está, ele pega o feedback não como uma crítica, simplesmente, mas como um elemento para ele poder reajustar a rota. Ele continua querendo ir para a Itália. Eu queria ir em setembro, estava com passagem comprada, perdi metade do valor da passagem. Eu resisti a acreditar que eu teria que cancelar, resisti bravamente, insisti, eu vou para a Itália e vou nessa passagem. E, de repente, eu quebrei a cara, porque quem insiste e fala assim, eu vou até o fim, eu não mudo. Aí você perde a oportunidade de cancelar e perde 50% da passagem. Porque você insistiu. Porque eu tenho direito. E me ferrei. O persistente, ele continua querendo, mas ele muda a data. Eu vou ano que vem. Eu vou negociar. Eu troco o bilhete, pego o bilhete aberto. O persistente, ele continua com o objetivo. E tem a última parte desse processo, que seria a desistência. Oh, que horror! Tem gente que entende, infelizmente, aprendeu que desistir é ser covarde. Desistir é não ter coragem. Desistir é não ter personalidade. Desistir é alguém que realmente não sabe o que quer. Muito pelo contrário. O ato de desistir é o ato mais corajoso, mais desbravador, porque é um ato solitário, que não tem muitas vezes aplauso, não tem sequer referências de sucesso após a desistência. E ele desiste. O que é desistir? É ser humilde perante a vida. Entender que, de repente, um objetivo traçado, ele é impossível de atingir.
Imagina, eu quero aprender a surfar, estou com 62 anos, vai ter uma certa dificuldade, mas eu quero ser campeão mundial de surf. Desiste, cara. Senão você vai passar os próximos anos tentando e se frustrando. Desistir também pode ser abrir mão de um objetivo por outro. Outro. E quem vai te apoiar? Você. Você futuro. Você que atingiu o objetivo. Esse te apoia. Desistir exige coragem, muita coragem, para poder se manter fiel à vida. Isso é desistir. Vamos para frente? Próximo. Deixa eu ver aqui quanto tempo ainda tem. Então, aí a gente chega, o que fazer com o tempo? E o que fazer no tempo? Preocupar-se ou ocupar-se? A preocupação já denota que você não se ocupou devidamente, porque quem se preocupa está, então, com os pensamentos, pensando nos prejuízos, nos resultados negativos que vão ocorrer, porque não se sente seguro que ocupou-se ou está se ocupando devidamente para dar o resultado. Ele não se ocupou sequer, muitas vezes, de analisar bem a situação, de fazer um questionamento socrático, de verificar o que tem de fake news aí, o que tem de fatos objetivos. Isso é ocupar-se. Ocupar-se te coloca na ação, preocupar-se te coloca na reação. Você fica baseado nos fracassos, chamados fracassos passados, com uma autocrítica desgraçada, né? Pesando, se desvalorizando, e aí fica, eu não vou dar conta, ai meu Deus, o que vai acontecer? E não se ocupa. Eu só posso agir no aqui e agora, aqui e agora. O amanhã será um outro agora que não chegou ainda. Eu posso projetar? Posso. Me ocupo então de projetar, mas não fico paralisado pensando no que vai dar errado ou dar certo. Senão, eu não ajo, eu não vivo, né? E como a gente consegue se centrar, se presentificar, agir no aqui e no agora, conseguir esse equilíbrio depois do desequilíbrio e continuar vivendo? Existem várias técnicas, várias maneiras, e todas elas muito simples, que são milenares. E eu trouxe para vocês aqui um exercício, uma dinâmica, se a gente quiser chamar assim. E essa dinâmica, ela traz uma proposta. Pode mudar, por favor? Beleza. É um exercício meditativo. Eu sei que algumas pessoas torcem o nariz, já pensa que já começa a imaginar o Vladimir vestido de uma túnica laranja, né? Careca, dançando Hare Krishna, Hare Hare, mas não é isso. Não é mesmo, né, Karina? Não, mas é. Eu já vi que teve gente que já imaginou o Vladimir de túnica laranja pulando Hare Hare, Hare Krishna, enfim. Mas olha só, gente, desculpe que eu tô lacrimejando, mas não é que eu esteja emocionado, é emoção também. Mas é que eu tô com essa bendita gripe que não me larga, eu fico lacrimejando. Mas vamos lá. Esse exercício meditativo é extremamente simples e às vezes é desprezado, porque é simples, né? Não tem aí 42 passos, não tem musiquinha, não precisa acender incenso, que é muito bom, adoro incenso. Você não precisa fazer curso, é algo tão simples que eu sugiro a vocês permitirem-se. E podem fazer agora. Como é que funciona? A ideia é você se presentificar, ou seja, você simplesmente, diante dos desafios que você está enfrentando, isso pode ser usado em qualquer momento. Eu sugiro fazer isso antes de dormir, porque facilita muito você ter um bom sonho restaurador. E quando você acorda, que já sabe que tem desafios pela frente, faça também. Quando você estiver em casa, de repente, ou no trabalho, no trânsito, dá para fazer. É algo que leva 2, 3 minutos no máximo. E você pode ter certeza que os efeitos são consistentes. Basta que você se entregue. Que agora, talvez, não se sinta isso, porque a gente vai fazer uma coisa assim, meio desta maneira, tal, eu sou agitado, mas você vai pegar essas frases e vai depois experimentar no banheiro, antes do almoço, depois do almoço, sugiro. E depois, por favor, me contem os resultados. E quem não conseguiu resultado nenhum, esse melhor ainda, conta, porque a gente vai buscar os resultados. Vamos lá. A coisa funciona assim, são 4 etapas. Cada etapa, naturalmente,
como é respiração. Lembrando da importância da respiração, gente, nós nascemos a partir dela e vamos viver com ela. Primeira etapa, e depois você expira, ou seja, coloca para dentro o ar e depois coloca para fora. E quando você, na primeira etapa, for inspirar, você vai pensar, vai falar mentalmente, é importante isso, eu sei que estou inspirando. Ok? Eu inspiro para dentro e penso, eu sei que estou inspirando. Depois eu vou dizer, eu sei que estou expirando. E expiro, mas pensando, 4 vezes. Você vai fazer 4 inspirações e 4 expirações na primeira etapa. Na segunda etapa, você vai fazer também a mesma coisa, só que a frase muda. A frase da segunda etapa é, minha respiração fica mais profunda. E quando eu expiro, minha respiração, aqui tá, eu tô, eita, mas aqui esse negócio ficou aqui em cima. Minha respiração está mais lenta, é isso aí, ok? Então, combinado. Vamos lá, depois a gente faz as outras 2 etapas. Vamos lá. Primeiro, inspirando e pensando. Eu sei que estou inspirando. Vamos lá. E segura, agora, eu sei que estou expirando e põe o ar para fora. Segunda vez, inspira, eu sei que estou inspirando, põe para fora, eu sei que estou expirando. De novo, eu sei que estou inspirando, para fora, eu sei que estou expirando. De novo, eu sei que estou inspirando, eu sei que estou expirando. Ok? Depois a gente faz isso com maior fluidez. Segunda etapa. O legal é que você vai poder fazer isso, pega um papelzinho e faz isso no banheiro, é uma delícia. Vamos lá. Inspirando, vamos lá. Minha respiração fica mais profunda. É importante de pensar, tá? Essa frase. Vamos lá. Minha respiração está mais profunda. Solto. Minha respiração está mais lenta. Ok? Vou fazer isso mais uma vez. Minha respiração está mais profunda. Expirando, minha respiração está mais lenta. De novo, minha respiração fica mais profunda. Minha respiração fica mais lenta. De novo. Minha respiração fica mais lenta. Beleza. Pode mudar a segunda? Vamos lá? Estava aqui respirando. Opa, desculpa, é que eu fui muito rápido. A terceira e quarta, última etapa. Vamos lá. A terceira etapa, muito importante. Eu repito sempre, a gente tem que pensar nas frases, tá? E depois eu vou explicar por quê. Inspirando, eu me sinto mais calmo. E expirando, eu me sinto mais relaxado. Vamos lá? Toda vez. Mais calmo. Expirando, eu me sinto mais relaxado. Mais uma vez, eu me sinto mais calmo. Eu me sinto mais relaxado. E a quarta vez, mais calmo. Podemos ir para a quarta? Quarta etapa e última. Olha só como é bico. Eu não consigo ler a parte de baixo, mas porque eu tô... Ah, não, peraí. Não, é eu que... Tá. Essa porcaria não sai daqui, esse negócio. Mas vamos lá. Eu me sinto... Aliás, perdão. Eu estou ciente do momento presente quando eu inspiro. E quando eu expiro, tá aqui. Este é o momento perfeito. Isso, obrigado. Aqui tá, no meu computador aparece bem em cima, tá, já. Então, eu estou ciente do momento presente quando eu inspiro e eu sei que é o momento perfeito. Ok? Primeiro, vamos lá. Inspiro. Eu estou ciente do momento presente. Expiro. Eu sei que é o momento perfeito. De novo. Eu estou ciente do momento presente. Solto o ar, eu sei que é o momento perfeito. De novo, eu estou ciente do momento presente. Eu sei que é o momento perfeito. E a última vez, eu estou ciente do momento presente. E eu sei que é o momento perfeito. E? Dani, funciona? Karina, funciona? Funciona muito. Ó,
Eu já vim fazendo a semana já. Então, gente, o que que é isso? Ah, isso aí é coisa de maluco, é coisa de yoga. Não, gente, isso aí é uma coisa muito lógica e tem a ver com neurociências, tá? O que acontece é o seguinte: o nosso inconsciente, para o nosso inconsciente, não existe passado nem futuro, é um presente total. É tudo presente, é tudo é. E quando eu falo, eu estou ferrado, o inconsciente entende que você realmente está ferrado. Você tem que ser coerente. Então, o teu inconsciente que controla tudo que funciona no teu corpo, inclusive o teu metabolismo, o teu sistema imunológico, todas as tuas funções, né? Ele que comanda o envio de hormônios e tudo mais, ele torna coerente a tua mensagem. Quando você diz eu estou inspirando, ele fala, uau, é verdade, ele está inspirando, concordo com ele. Né? Quando ele fala, eu estou expirando, ele fala, nossa, mas é isso mesmo. Quando eu digo eu estou calmo, eu estou relaxado, o inconsciente, e porque você está focado no aqui e no agora, você está percebendo a respiração, você se conecta com a tua memória primeira, a primeira respiração, a vida fluindo. O teu inconsciente fala, uau, é isso mesmo, ele está calmo, eu estou calmo, e manda os hormônios para ele poder se sentir bem, relaxado. E aí você pega e fala coisas como que você está realmente, como é que fala? Você está no momento presente. Caramba, é agora que eu ajo. E aí é o momento perfeito. E você se conecta com o teu nascimento bem-sucedido, com a sobrevivência, com a capacidade de realização. E é por isso que esse simples e pequeno tanto resultado. Eu passo isso para pessoas que procuram nosso apoio com pensamento suicida, ideação suicida. E o impacto é muito positivo. Isso ajuda muito e vai ajudar em algo que nós teremos que enfrentar depois da pandemia, que é o estresse pós-traumático, que é muito comum acontecer. Vlad, o tempo está acabando, só para te avisar, né? E também, aproveitando esse exercício, tem um livro muito bacana que, se as pessoas têm interesse para entender mais essa questão do poder do agora, o livro chama O Poder do Agora. Agora. E ele é um livro sensacional para autoconhecimento. Legal. Eu tenho como distribuir, eu até mando para você. Mandar um e-mail para o Vlad, que ele tem o e-book aí. É um livro muito bom para esse momento que a gente está vivendo. Ele é altamente recomendado aí. Vlad, tem as perguntinhas, não sei se você quer responder. Manda bala. O que a gente conseguir, nós conseguimos, porque quem está aí mais preparada é a Dani. Sim, não foge. É meu mentor que está fazendo isso. Deixa eu ver aqui, me ajuda nas perguntas. Acho que o Lenilton, a primeira pergunta foi do Lenilton, como a resiliência ajuda nesse momento de pandemia? Eu acho que o Lenilton, eu vi a hora que ele falou, eu acho que a Dani já estava até falando. Dani, eu acho que você tem até a resposta legal aí que você já falou. Ô Vlad, na verdade, assim, obrigada pela pergunta, pela oportunidade de falar, mas eu acho que você tem mais argumentos para falar sobre resiliência, né? Na verdade, a resiliência, ela está muito ligada ao que você falou, de insistir, de persistir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Até para economizar o tempo, eu sou político, isso é uma desgraça, né? Mas, para mim, resiliência se traduz com a capacidade que o indivíduo tem de superar as coisas além do ambiente em que ele se encontra, de todas as influências que existem, sabendo, e aí eu resgato aquilo que você falou da gratidão, sendo grato por tudo aquilo que foi entregue a ele, porque os pais deram o que era possível. Tudo foi dado na quantidade necessária para estar aqui. Eu costumo dizer, todos nós somos resilientes, todos, sem exceção. Por quê? Nós superamos o ontem, nós encaramos o ontem. Tem uma frase que eu gosto muito,
O hoje é o amanhã que ontem eu temia. E eu dei conta. Quando a gente lembra disso, a resiliência, ela se torna natural. Quando eu me desapego ao resultado, a querer, a exigir da vida, a exigir dos meus pais, do meu país, do mundo, seja lá o que for, aquilo que não foi dado, eu pego aquilo que eu tenho, aquilo que foi possível e dali em diante eu continuo. Para mim, resiliência se traduz em gratidão e disponibilidade para a ação, servindo. Muito bom. Aí o Serginho comentou aqui, o ambiente ecológico citado está se restaurando, mas como anda o ambiente familiar com os trabalhos home office? Dani, por favor, agora é a tua vez. Tá bem, né? Tá super bem. O ambiente familiar tá tranquilo, com as crianças estudando online, todo mundo tranquilo. Na verdade, quando eu falei do ambiente, que ele está se restaurando, né? Na verdade porque, lógico, a gente está diminuindo as nossas pegadas e isso tem um impacto. E o ambiente familiar, eu acho que assim, depende, né? Eu costumo dizer que a gente chama de família funcional no serviço social, mas basicamente as famílias que já estavam funcionais, elas têm tido mais aporte para lidar com isso. Ou seja, as famílias que já se conheciam, que já estavam juntas, estavam mais próximas, elas estão lidando melhor com esse processo. Agora, as famílias que já estavam desestruturadas, famílias que de alguma forma já vinham apresentando algumas desconexões, é óbvio que com essa crise realmente a piora foi evidente. É só você observar que muitas mulheres têm sofrido violência doméstica, né, com muito mais intensidade, e isso tem se falado inclusive na mídia. Então, eu costumo dizer assim, que depende, as que já estavam mais funcionais, mais estruturadas, apesar das dificuldades, é o que eu volto a dizer, o autoconhecimento é importantíssimo, apesar da dificuldade, elas estão seguindo um rumo possível, estão vendo que é possível conviver nos mesmos espaços, espaços pequenos, enfim, e que é possível se ajudar. E até usando a oportunidade para se conhecer melhor. Já as que já vinham de uma desestrutura, isso só, eu costumo dizer que é uma feridinha que estava aberta e escancarou, de alguma forma. O que não é ruim, porque de alguma forma a gente também só olha para as grandes feridas, né? Quando ela está ali pequenininha, a gente não liga muito. E agora é o momento, volto a dizer, de se apoiar com os psicólogos que estão auxiliando, né? O acolhimento social, e buscar ajuda para tratar essa ferida aí. Legal, Dani, muito bom. Gente, queria agradecer, foi fantástica a palestra de hoje. Eu não sei o que o pessoal achou, mas escrevam aí depois até para que o Vlad e a Dani possam saber a opinião de vocês. Eu gostei muito. O Acho livro tá aí. que o Eu livro já está aí. coloquei. Ótimo, legal. O Vlad Olha. já disponibilizou o livro. E, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Pena que a gente não tem tanto tempo mais, mas quem sabe a gente volta não a próxima semana, na outra, com alguma coisa a mais sobre equilíbrio emocional. Para vocês saberem, a próxima semana a gente não vai ter nenhuma palestra online. A gente volta na semana do dia 18 com novos palestrantes, tá bom? Muito obrigada, Vlad, foi incrível. Obrigada pela contribuição Obrigado de vocês dois. A gente está descobrindo os talentos aí online, de palestrantes online. Muito bacana mesmo. Obrigado pela oportunidade. Eu vou encerrar aqui. Não sei se vocês querem dar um tchau aí e falar, tem mais 2 minutinhos. Dani, vai você, Dani. A equipe de pessoas mandou eu mandar beijo para todo mundo. Se eu não mandar beijo para Dani Freitas, para todo mundo, o pessoal vai ficar chateado. Equipe de pessoas, muito obrigada. Muito legal. Eu só tenho a agradecer, agradeço a oportunidade que a DPW me deu desde o primeiro dia que eu cheguei aqui e me permite ser do jeito que eu sou. Isso é o diferencial dessa empresa. A gente vê as pessoas sendo do jeito que elas são, né? Isso é bom, né? E permite crescer também, receber o relacionamento. Tem melhorado para caramba. Eu acho que um dos grandes efeitos dessa situação catastrófica tal é a união que isso está gerando. Nossa, nós estamos. Eu vejo você, sabe aquela história do Avatar, aquele filme? Eu acho linda essa frase.
eu vejo você, estou aqui para ser visto. É isso. Obrigado. Legal. Muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima live, dia 18. Até mais. Tchau.